Olá, NG Pocketers! Seja bem-vindo a mais um episódio da série Influencer Digital. Estamos no capítulo 5 de Efésios, hoje de 22 a 28, e vamos falar sobre duas figuras muito importantes no relacionamento de um homem e de uma mulher, marido e esposas. Estamos falando de casamento, na verdade, estamos falando de relacionamentos. Fica ligado porque tem bastante coisa. Você ainda não é casado? É verdade, a grande maioria de vocês não são casados ainda, mas é muito bom ter um casamento no horizonte, então fica ligado porque tem bastante coisa legal vindo por aí. NG Pockets. Apesar do nosso texto começar no versículo 22, é importante que eu e você a gente olhe para o versículo 21 desse texto. Ele começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Presta atenção, tudo o que Paulo vai falar a partir do versículo 22 até o capítulo 6 vai ter o versículo 21 como base, em que eu e você, independente das esferas de relacionamento que nós estamos, nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Isso é imitar a Jesus Cristo. E ele vai começar o versículo 22 trazendo a figura do marido e da esposa. Isso significa que o primeiro relacionamento que ele vai trazer é dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Para a esposa, Paulo diz que ela deve se sujeitar ao seu marido. Olha, algumas versões trazem a palavra submissa, e isso traz muita confusão hoje. Teve recentemente uma pessoa aí que foi fazer um casamento e quando o pastor, o padre, eu não sei direito, usou a palavra submissa, ela, opa! Não, senhora, não deixou ele continuar enquanto ele não consertasse e tirasse do voto a palavra submissa. Mas isso eu e você já estamos careca de saber que não tem nada a ver, não é isso. A maneira como as pessoas entendem a palavra submissa não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Lembra lá do versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A esposa tem que se sujeitar ao marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Paulo faz essa analogia, tanto para a esposa quanto para o marido. Ele vai usar a figura de Cristo e da igreja para explicar como é a relação do marido com a esposa e da esposa com o marido. Isso significa uma coisa muito importante. Eu não sei explicar direito. A verdade, isso é muito complicado. O que quer dizer que Jesus é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher? Eu vou dizer para você como é que eu entendo. Lá no Éden, no jardim, quando Deus vem buscar Adão e Eva após eles terem comido o fruto, Deus não procura por Eva. Deus procura por Adão e pergunta para ele o que aconteceu. Parece que ao homem é dado um papel de figura pública dentro do casamento. E isso nós vemos na história da humanidade. O homem sempre foi a figura pública nas esferas de relacionamento com o nosso Deus. Então me parece que ao homem, Deus sempre deu esse privilégio de ser, dentro do casamento também, a figura pública. Aquele que muitas vezes uma decisão tomada entre um homem e uma mulher, ela vai ser tornada pública pela voz do homem. Mas isso não significa que ele é dominador. Submisso nunca significa que o outro é o dominador. Não significa que por ser figura pública ele domina sobre a mulher e ela faz tudo o que ele quer. Isso é uma compreensão muito errada, é mentira, isso vem do diabo. Continuando a analogia, Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Vou fazer uma tradução para você. Cristo morreu pela igreja, a fim de torná-la pura e santa. Isso significa que ao marido, se você está achando que o papel da mulher é mais difícil, eu vou dizer para você que o marido muitas vezes vai ser convidado a morrer pela esposa. É isso mesmo. Ora, vamos fazer uma conta rápida aqui comigo. Morrer pela esposa, e aqui a gente pode usar a figura, dizer que isso significa muitas vezes abrir mão daquilo que ele quer fazer, para que seja feito o ser e o fazer da esposa, é uma forma de morte. Isso significa sujeição. Isso está ligado com o versículo 21. Sujeitem-se a todos no temor de Cristo. Então veja, um casamento não existe quem ganha e quem sai na frente ou quem sai atrás. Não, marido e esposa,
eles se sujeitam uns aos outros e os dois, ambos, se sujeitam a Jesus Cristo. Essa é uma forma legal de caminhar no casamento. Apesar de quando esse texto foi escrito, as relações entre marido e esposa não eram bem diferentes das de hoje, naquela época sim, o marido ele era quem mandava na mulher, a mulher não era uma figura importante, Paulo não foca nisso, você percebeu? Você prestou atenção? Depois lê o texto, você vai ver que em nenhum momento Paulo traz isso no seu texto. Então, o foco, o olhar é como um casal dentro do casamento imita Jesus Cristo. E aí é fácil a gente entender a analogia. A mulher tem que olhar para o homem e buscar nele a referência de Jesus. O homem tem que olhar para a mulher e buscar nele a referência de Jesus. Olha que legal, assim dá certo. E aí, você achou que é muito complicado ser casado, ser marido ou ser esposa? Eu vou dizer para você, há 21 anos exatos eu estou casado com a minha esposa, com a mesma esposa. E até hoje a gente ainda tem aprendido bastante. Isso significa que o casamento é uma jornada que vale a pena. Eu espero e oro que Deus traga a você um bom marido ou traga a você uma boa esposa para que juntos vocês possam refletir e imitar Jesus Cristo, seja lá por onde vocês andarem. Fica aqui com a gente porque tem mais coisa legal no próximo episódio do NG Pockets. NG Pockets.